Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Forasteiro, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, primeiramente quero agradecer pelos seus conteúdos e principalmente os que falam de espiritualidade. Mesmo que não seja sua intenção no vídeo, ajudou demais a fortalecer a minha fé e buscar mais sobre espiritualidade. Agora, sobre o assunto do vídeo, o falecido Trunks do Futuro falou em um vídeo dele que deveríamos pedir para você falar sobre as cópulas com conexão, que você tinha conhecimento interessante a respeito. Li sobre o sexo sagrado, tantra, careza e não achei nada muito substancial. Li também que o sexo convencional ou carnal mais animalesco é ruim, profano, mas novamente nada substancial sobre o assunto. Existe algo espiritual na parte do sexo? E qual seria o malefício espiritual dos excessos de parceiros sexuais? Essa conexão seria realmente espiritual? Seria a tal química que as mulheres falam que rolou ou não rolou? Eu não acredito que, de fato, a química seja só compatibilidade do sistema imunológico para produzir os melhores genes. Se caso tiver fontes de estudos, links, livros sobre o tema e se puder deixar na descrição, fico agradecido. E Forasteiro, muito obrigado pela doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ganham acesso vitalício também a conteúdos antecipados no servidor do Discord. Esse vídeo aqui já foi gravado antecipadamente, acho que uns 2 dias antes de ser postado. A maioria dos vídeos aqui no canal são postados assim. Vocês podem também deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Ajuda bastante. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso. Lembrar vocês também que eu estou com um canal de cortes onde eu posto os cortes das minhas lives, inclusive lives que são mais pesadas, né? Então eu deixo privada para membros, mas alguns cortes podem ser postados porque são mais leves. Então lá eu vou postar cortes daquela live que eu fiz com o Trunks e o Epifania, né, histórica. Vou postar também cortes da live que eu fiz com o Raccoon e tal. Então lá vai ter conteúdo exclusivo que eu não vou postar aqui no canal. O link para o canal de cortes obviamente está aqui na descrição e no comentário fixado, né? Mas enfim, entrando de fato no assunto do vídeo, o vídeo do Trunks em questão é o mito da espera romântica, né? Para vocês que querem ter acesso a esse vídeo, ele foi repostado no canal Trunks do Passado. Também vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Inclusive, o tempo que ele fala, o Trunks fala a respeito das cópulas com conexão, me citando, é mais ou menos ali entre os 15 minutos e 30, 15 minutos e 40, tá? E o pior é que eu não consigo me lembrar muito bem da conversa que a gente estava tendo a respeito no WhatsApp na época. Tanto que ele até fala que eu ia ficar bravo com ele por ele estar dizendo que vocês deveriam me pedir para falar sobre esse assunto, porque, na opinião dele, eu era muito entendido, ou sou muito entendido, né? Afinal, minha opinião não mudou. E ele disse, não tem problema, vocês podem pedir a ele esse assunto que eu tanco a raiva dele depois, ou a revolta dele depois. E eu fico meio curioso a respeito disso, porque não tem realmente nenhum assunto que eu não goste de tocar, é muito difícil eu ficar com raiva de alguma coisa, ainda mais sobre um assunto tão, vamos botar assim, corriqueiro da machosfera, né? Mas enfim, eu acho que talvez seja porque eu não gosto muito de dar informações pessoais, né? E na conversa que a gente estava tendo, ele e a Epifania, num grupo que a gente tinha, né, da Tríade Sombria, o nome era inclusive esse, nós estávamos dando muitas informações pessoais a respeito de antigos relacionamentos e intimidades mesmo, até coisas mais 18, vamos botar assim, né, do que a gente gosta na hora H ou não. E aí a gente acabou entrando nesse assunto específico porque um dos motivos pelo qual eu expliquei a eles de eu ter me tornado Volcel foi que eu nunca consegui me conectar sexualmente em nenhum dos meus relacionamentos. Nem os casuais e nem os sérios. E depois que aquele pico de testosterona e aquela tara da adolescência passou, eu comecei a perceber claramente que o sexo ele é bem superestimado. Eu, inclusive, busquei relacionamentos mais sérios na tentativa de desenvolver alguma conexão, né? Algum significado maior pro tal do sexo, mas não demorou muito para eu perceber que sexo é só sexo, velho. Não tem nada de necessariamente sagrado nele, a priori, a não ser que você crie, tá? Essa é a verdade. A natureza, ela é assim, tá? A mesma coisa vale para sentido da vida, a mesma coisa vale para valores, tá? Para assuntos metafísicos e materialidade. Tudo isso é criação e crença, não tem jeito. Quanto mais você observa, mais você chega a essa conclusão. Nada nessa natureza é dado a você a priori, tá? Exceto a sua vida. Você é simplesmente largado, regurgitado aqui nesse mundo e você tem que criar o significado para sua própria existência. E a verdade é que 99,99% das pessoas repetem esses processos, repetem esses significados. Elas não criam nada para si, tá? Suas opiniões não são suas, não são 100% suas.
elas vieram de outra pessoa ou de um congregado de opiniões de outras pessoas, de visões de mundo, da sua cultura, da sua sociedade, da sua educação. E como no nosso país, né, na nossa civilização ocidental, a gente tem ainda muitas raízes católicas, principalmente os homens que tendem mais ao conservadorismo, ao direitismo e tal, eles têm essa visão de sacralização do sexo, tá? Beleza, eu entendo o argumento, inclusive, do Renato Amoedo, que ele diz que o sexo ele tem que ter um quê de sagrado, que as pessoas têm que ter uma crença, né, a respeito do sexo, porque se ele for tratado de maneira fundamentalmente niilista, eventualmente as pessoas perdem a moral sexual e meio que acaba tudo sendo permitido, sabe? E é muito o que a gente anda vendo no mundo, né? Agora meio que não tem mais regra pro sexo, todo mundo pode fazer com tudo e com todos. O importante é ser feliz, e aí ele traz até a visão telemista da coisa, né? Que eu já falei lá no vídeo sobre satanismo. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, o importante é ser feliz. É proibido proibir e tal, e realmente essa visão tradicionalmente sempre foi atribuída ao conceito de satanismo, né? A coisa da anarquia espiritual, ou coisa do gênero. Mas eu sempre tive uma perspectiva hiperrealista a respeito de religiões e espiritualidade, tá? Se vocês já acompanharam os meus vídeos a respeito desse assunto, vocês já devem saber. Eu entendo perfeitamente a importância de religião como dogma e de espiritualidade como busca de autoconhecimento, introspecção, olhar para si mesmo. Porém, eu acredito que tudo é fundamentalmente explicável, tá? Eu não acredito em mágica, em coisas que são impossíveis de se conceber. Eu só acredito que nós não temos a informação correta. E por não termos essa informação, a gente atribui isso ao místico, ao sobrenatural, mas de verdade não existe nada sobrenatural. Por exemplo, essa questão de conexão espiritual no sexo, sexo tântrico, química, né, às vezes sexo astrológico e todas essas coisas assim que geralmente é papo mais de mulher, né? Os homens eles não ligam tanto pra isso, embora eles estejam mais ligando porque, bom, como o próprio Renato Amoedo diz, os homens estão se comportando e pensando mais como mulheres. Afinal, querendo vocês ou não, vivemos em épocas de abundância, de conforto, onde a gente não tem que se preocupar mais com coisas imediatas, né? Emergências e coisas fundamentais que sempre foram preocupações mais masculinas. O ambiente de conforto que propicia até pensamentos mais fúteis, vamos botar assim, né, ou menos importantes, sempre foram mais da natureza feminina. Então, a minha visão hiperrealista a respeito dessas conexões aí nos relacionamentos e principalmente no sexo sempre foi a da autossugestão, tá? Tentam explicar isso de diversas maneiras. Como o próprio Forasteiro falou aqui, né, uma das narrativas é dizer que a tal química sexual tem a ver com uma compatibilidade no sistema imunológico, uma compatibilidade genética, né, feromônios e não sei o quê. Tem uma galera que diz, inclusive, que as pessoas elas procuram balancear suas características físicas, né? Então pessoas que têm narizes grandes procuram pessoas com narizes pequenos para que os seus filhos tenham uma harmonia, para que a estética das suas crias sejam equilibradas e tal, e sinceramente, não sei se tem evidência suficiente para isso, e na minha opinião, e vocês estão livres para discordar, tá? A natureza, ela faz as coisas de uma maneira muito mais aleatória do que nós gostamos de admitir, ou nós queremos admitir, porque muitas vezes essa percepção nos faz sentir que estamos perdendo o controle racional das coisas. O ser humano, ele não gosta de perguntas sem resposta, ele não gosta de não ter explicação, e muitas das vezes a gente cria a resposta. E várias dessas crenças a respeito de sexo tântrico, astrológico e quântico e blá blá blá, costumam ser achismo. E o problema nem é o achismo em si, né? Eu faço achismo pra cacete aqui no meu canal e não me vergonho disso. Esse canal aqui é tudo achismo praticamente. Todas as fontes e evidências que eu tenho, eu ponho na descrição. Eu já falei a vocês, esse aqui é meramente um canal de opinião. E eu vou sempre repetir isso porque tá sempre chegando gente nova aqui, né? Então talvez eles não saibam. Então, a minha visão hiperrealista é essa, é isso que eu quero passar pra vocês. A ideia de que nada tem significado a priori. É você que dá o significado. E não, isso não é niilismo, isso tem mais a ver com o existencialismo, né, nas escolas filosóficas. O niilismo tem mais a ver com nada tem sentido, eu vou me despedir de todas as minhas crenças e vou viver de acordo com isso. O mais engraçado é que é paradoxal, porque você acreditar que nada tem sentido já é uma crença em si. Eu parto mais da filosofia existencialista, onde eu nasci, fui regurgitado nesse mundo. Eu não nasci com referências prontas, eu não nasci sabendo de nada, eu tive que me construir. E eu escolho para mim mesmo o significado da minha vida, o sentido das coisas, as minhas crenças e tudo mais.
É claro que isso também vai ser determinado pelo meu meio, pelo meu grupo, pela minha família, pela minha cultura, onde eu nasci e tal. Tem um quê de determinismo aí. Veja, nós não estamos no controle nem da nossa própria mente, na maior parte do tempo, né? Existem pensamentos que a gente não consegue afastar em muitos dos casos, e muitas das crenças que nós temos foram engessadas na nossa mente por conta da nossa educação, né? De tal forma que se tivéssemos nascido em um outro ambiente, nossas crenças seriam outras. Então existe um determinismo social também, né? Você é fruto do seu meio, cara. E o seu próprio livre-arbítrio para escolher as suas crenças é bem limitado, tá? Mais do que você imagina, eu gostaria de admitir. Então, por exemplo, se você tivesse nascido num lar de, sei lá, 2 mães lésbicas feministas, provavelmente a sua visão de mundo seria muito diferente. Então, isso quebra muito o argumento da tal da essência do ser, né? O que você nasceu para ser e tudo mais. É bem complicado isso. Então, sabendo disso, que você escolhe o sentido para as coisas, né? Para, enfim, o seu propósito de vida, o significado da vida, o objetivo da natureza, isso tudo é crença humana, velho. A natureza, ela não é uma entidade, ela não é uma criatura. A forma que a gente vê a natureza é uma forma antropomorfizada, que é o quê? A gente dá à natureza características humanas para que o nosso cérebro consiga compreendê-la melhor. Então a gente dá à natureza intenções, a gente tenta entender até os próprios animais da nossa ótica, é meio que um solipsismo, né? Como diz o ditado, além do ser humano existe apenas as suas próprias experiências. Então eu vejo muitas pessoas nesses vídeos de animais da internet falando a natureza é linda, olha como o animal ele queria salvar o outro ali, ele queria ajudar, ele estava com intenção e tal, e muitas das vezes nem é a situação. A pessoa está forçando uma intenção porque é a forma dela entender as coisas. Por exemplo, os caras que dizem que o objetivo de toda a vida é a reprodução, e esse é o sentido da vida. Não! Ele está confundindo uma pulsão sexual, uma pulsão reprodutiva, um instinto, com significado e objetivo, simplesmente porque ele vê isso se repetir. Tipo, o objetivo do Sol não é nascer todos os dias. Ele só nasce todos os dias porque foda-se. A nossa tentativa de ver intenção e objetivo nisso é simplesmente o nosso único mecanismo de entender o mundo. É assim que a mente humana funciona. Então é por isso que a gente fica atribuindo intenções e significados para as coisas. Daí surgem as religiões, né? Ah, é porque o Sol ele vem para nos aquecer, ele brilha para todos. E é por isso que a maior parte das religiões vê o Sol como Deus. Porque ele é um eterno provedor e protetor, porque ele nos defende dos perigos da noite, porque somos criaturas diurnas, a gente tem medo do escuro. Mas beleza. Segundo os analytics, a maior parte das pessoas já abandonaram o vídeo um pouco antes desse ponto aqui, porque provavelmente queriam me ouvir falando sobre sexo. De uma maneira mais escancarada, né, ou mais objetiva sobre o assunto em particular. Mas aqui eu estou tentando abrir a mente de vocês não para dessacralizar o sexo, mas para entender que a sacralização, o significado, a conexão e tudo mais é a sua forma de entender suas próprias emoções. Tá? É autossugestão. Simplesmente você sente alguma coisa especial com uma tal pessoa, seja ela quem for, você sente atração, e a sua mente, com os mecanismos de entender o mundo, ela justifica esse sentimento através da racionalização. Ela vai criar narrativas, né? Narrativas coerentes que fazem sentido. Daí muitas mulheres e homens também, né, vão dizer que estava escrito nas estrelas, que a química bateu, que os santos se alinharam, que as luas de Saturno, que a filosofia quântica de não sei o que, vão inventar qualquer coisa para explicar um sentimento natural, instintivo, básico, padrão de qualquer criatura, tentando dar um significado mais especial para uma coisa que essencialmente não é especial. E provavelmente ela sentiria por várias outras pessoas. Porém, é algo raro, tá? A conexão sexual em si, ela é rara. Eu digo isso por evidência própria, eu digo isso por observação, conversando com os caras mais promíscuos que eu conheço. E eu acho que vocês também podem corroborar com isso, né? Aquele sexo fenomenal, de fato, né? Como uma mulher assim que você sente a química, o sexo que encaixa de verdade, ele é raro, é muito raro. E ele tem que ser raro por uma estratégia reprodutiva. Veja, a mente humana ela evoluiu para identificar padrões e fazer comparações. O nosso cérebro é comparativo, beleza é comparativa, atração é comparativa, o nosso sistema de valor é comparativo. A gente adora o que é raro, o ser humano gosta de raridade. Ele valoriza o que é mais raro, o que todo mundo tem e não tem valor. Então é preciso que as pessoas façam sexos mornos para que quando venha aquela famosa transa memorável, ela diga, porra, essa daqui encaixou. Então ela compara as outras experiências que ela teve, as experiências mais mornas, com aquela mais top,
E é aí que surge o apaixonamento, né? É claro, existem várias outras coisas que levam ao apaixonamento. Atração física, conexão emocional, psicológica, interesses em comum, concordâncias. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é determinante para a atração, para o apaixonamento, nem nada, tá? Eu acho que é bem situacional. Eu acho que cada caso é um caso e muitas das vezes, tá, é mais aleatório do que a gente gosta de admitir, porque, como eu falei, nós não gostamos de perder o controle racional das coisas, de não entender algo, então a gente cria, né? Daí os caras, não, o que determina a atração é o queixo quadrado, é a altura, é dinheiro, e papapá, todo mundo tem uma teoria, mas na verdade pouca evidência e, acima de tudo, mais discordância do que concordância, né, a respeito desse assunto. Então eu acho que é mais aleatório do que a gente gosta de admitir, e toda a mente humana ela funciona a partir de comparação, e é por isso que quem tem menos experiência costuma se apaixonar mais fácil. Isso vale para homens e mulheres, tá? Aquele Betinha que perdeu a sua virgindade com uma guria mais experiente, ele fica loucamente apaixonado por ela. Daí também tem essa questão do valor da virgindade feminina, né? É fato que quanto menos parceiros a mulher tem, menos parâmetros de comparação ela vai ter, né? Então ela vai achar que os homens, ou o homem que ela tem ali, é o melhor que ela pode conseguir, ou pelo menos com mais facilidade, né? Então assim, o que quebrou muito essa questão aí da ligação feminina, né, com o seu parceiro foi justamente os parâmetros de comparação que as mulheres ganharam, né, com Tinder, com Instagram. A internet ela trouxe muitos parâmetros de comparação e, de fato, fizeram as pessoas se desensibilizarem um pouco. Principalmente as mulheres, pelo simples fato de também estratégia reprodutiva, né? Naturalmente falando, o ônus do sexo ele é todinho da mulher, tá? Gametas femininos são raríssimos, eles são produzidos uma vez por mês. Gametas masculinos são produzidos aos milhões todos os dias. Então, sem um Estado, sem segurança jurídica para, tipo, receber pensão, o cara ser obrigado a registrar o filho, a proteger e prover para a mulher ali, sem também um sistema de crenças, né? O cristianismo, por exemplo, na selva mesmo, meu parceiro, na jungle, o homem não tem obrigação porra nenhuma de sustentar a mulher, então ela tem que escolher muito bem o seu parceiro, com quem ela vai se reproduzir. E o parâmetro de escolhas dela não é necessariamente ligado a essas questões morais que a gente desenvolveu depois dos nossos instintos. Tipo, os instintos ele vêm antes da moral. Moral é algo a posteriori, os instintos são a priori. Todo mundo tem instinto, mas nem todo mundo tem moral. Então, o parâmetro de escolha feminina, ele é instintivo, ele não é moral. E esse instinto, ele é muito ancestral, ele está muito mais ligado a umas paradas assim, milenares aí, né? A moral, a ética, aí ela é muito, muito recente. E, acima de tudo, ela foi criada, né, pelos próprios seres humanos. Os instintos eles foram selecionados e adaptados, são bem diferentes. Então não confundam os dois. É por isso que a seleção sexual feminina ela parece não fazer sentido. Ela parece até mesmo ser paradoxal, não ser muito boa. Ela se relaciona inclusive com homens que, veja só que engraçado, tendem a não ser tão responsáveis. Parecem, inclusive, serem até piores para a sobrevivência dela, para a reprodução dela e até para a sobrevivência da própria prole, né? Só que é o que eu digo a vocês, parem de enxergar o ser humano de vias morais, de vias éticas, isso aí é criado. Eu não estou dizendo que não é importante, mas é criado. Se você observar o ser humano do jeito que ele é, de forma crua, de forma animalesca, primitiva, como primatas, mamíferos padrões como somos, você vai ter uma perspectiva muito mais honesta das coisas, né? E também realista, né? Foi até essa perspectiva hiperrealista que me fez escrever o meu e-book, né, Manipulação Oculta. O link tá aqui na descrição no comentário fixado pra vocês aí. Então foi o que eu sempre falei, né? Eu falei nos vídeos anteriores também. Cara, olhou, sentiu, mandioca no bombril, filho. Não tem mais explicação. É só isso e acabou. Se a mulher olhou pra você, sentiu alguma coisa, acabou, ela vai querer te dar. E se ela estiver realmente atraída por você, ela vai dizer que foi mágico. Ela vai dizer que foi fenomenal, ela vai criar narrativas coerentes com os mecanismos de comparação que a mente dela teve, ela vai lembrar das transas antigas dela, e se ela não tiver outras transas, melhor ainda para você, né? Porque ela não vai ter parâmetro de comparação, então mesmo que você tenha sido medíocre, mesmo que você seja medíocre é mediano, tá? É outra palavra para mediano. Mesmo que você não tenha nada de especial em relação aos outros homens, por ela não ter parâmetros comparativos, ela vai achar você o máximo. Isso vale para o homem também. Daí o valor que o homem dá à virgindade, né? O homem ele valoriza a virgindade justamente porque ele entende instintivamente que a estratégia sexual reprodutiva feminina ela é muito comparativa, né? É muito protecionista também. A mulher ela tem que estar sempre de olho na melhor opção. E os homens sabem, todos eles sabem que lá fora, tá? Na jungle, na selva, tem sempre um homem melhor que você. Não importa o quão foda você seja, não importa o quão alto você seja, não importa o quão shed você seja, não importa o quão rico, famoso, sempre vai ter um cara que vai gerar mais atração que você
na sua honradinha, na sua primeira dama, na mulher que você tá atraído, e ele tá mais próximo do que você imagina, tá? Principalmente com o advento da maravilha que é a internet e redes sociais. Pode ter certeza, tá? Vocês que gostam de namorar, vocês que namoram, pode ter certeza que tem um cara no step da sua namorada agora, um cara chavecando ela, dando ideia pra ela, tá? Que ela considera, assim, um bom parceiro, um potencial aí reprodutor ou namorado. Tem essa questão, né? As mulheres dividem os homens entre os reprodutores e os provedores. Em raríssimos mesmo, casos, elas encontram um homem que é os dois. Mas é muito raro. Então saiba que ela não é sua, é somente a sua vez, né? Esse aqui é epítome da Red Pill. E saiba também que nenhuma dessas sensações, nenhum desses sentimentos, dessas emoções, são para a vida toda, tá? Nada disso é eterno. Na verdade, nada é eterno, nem a sua vida é eterna. O que ela tá sentindo por você, sendo que, sei lá, uma guria já chorou quando a gente tava transando. Ela ficou semanas me enchendo o saco, já teve ex minha que voltou a falar comigo depois de um ano, chegou pra mim dizendo que todas as transas que ela teve depois de mim foram pensando em mim. Ela chegou até a usar gatilhos, que, pô, mulher é um negócio incrível, né, velho? Elas sabem exatamente o que você quer ouvir e ela chegou dizendo assim, é como se eu nunca tivesse deixado de ser sua. E nessa época eu já tava manjado das redes e eu mandei pra ela, você nunca foi minha, foi só a minha vez. Você não tá mentindo pra mim, você tá mentindo pra si mesma. Eu acho que essa conversa que eu tive com ela foi em 2019, inclusive. Eu comecei a criar conteúdo em 2021, não foi? Ou 2020. E tipo, demorou um tempo, mas passou, tá ligado? Ela já tá em outra. Na verdade, eu nunca mais ouvi dela, foi minha última namorada, inclusive. Eu entrei no Volcel depois daquilo, tipo, eu comecei a perceber que não tem nada de especial no sexo em si. Era tudo a minha própria visão. Essa parada de conexão, sabe, química e tudo mais, era a percepção minha. Daí eu pensei, cara, sexo é totalmente superestimado, eu consigo viver tranquilamente sem, e se eu quiser realmente masturbar essa minha necessidade de conexão, que essencialmente é o que você faz com outras pessoas, tá? Só que a gente tem a visão de que com outras pessoas é normal, é natural, é belo e moral e tal, mas no fim das contas é masturbação das suas próprias crenças, suas vontades, os seus desejos de romance, né, muito incutidos na cabeça das pessoas por conta dessa visão católica de casamento para a vida toda, né, de que o que Deus uniu, o homem não separa. Muitas dessas coisas são pautadas na realidade, né, como o fato de que a primeira vez a gente nunca esquece. De fato, por que a primeira vez a gente nunca esquece? Eu lembro da minha primeira vez e quase todo mundo lembra da sua primeira vez, justamente por isso, porque naquela época a gente não tinha parâmetro de comparação e a gente acha que foi fenomenal, né? Então a gente sempre vai lembrar, daí surge a narrativa coerente da religião, que tenta entender e justificar um fenômeno emocional humano, dizendo que a união de corpos ali foi eterna. Porra, eu não tô nem tentando dissuadir vocês de religião nem nada, eu só tô tentando explicar a vocês de onde ela vem, exatamente para vocês terem uma perspectiva mais realista da coisa. Isso, e ser honesto não é abalar a sua fé. Pelo contrário, você entender quais são as bases da sua fé podem te deixar mais convencido ainda dessa crença, tá? E crença não é necessariamente uma coisa ruim. Todo mundo tem crença, é um fenômeno natural da mente humana, a gente não consegue viver sem crenças. Se você acha que não, você já tem uma crença, né? Então é paradoxal. Mas eu repito, né? Essa coisa do eu te amo, você é sua pra sempre, você foi o melhor que eu já tive na cama, nossa conexão, nossa química, cara, isso passa. O foda é que isso passa. Porra, na hora ali, cara, a guria já chorou embaixo de mim, tá ligado? Já disse que me amava na primeira vez. Eu já vi relato, né? Ouvi, né? Porra, não vi porque eu não tava na hora ali. Mas eu ouvi relato do cara dizendo que, porra, já também queria dizer que ama, que chorou e tal. Mas o que aconteceu de verdade? Nenhuma dessas pessoas se viram de novo. Eu nunca mais vi as gurias que disseram que me amavam e que seriam minhas pra sempre, que choraram embaixo de mim. E, na verdade, a maior parte das pessoas que dizem que se amam, que têm conexões e que vão ficar do lado das outras a vida toda, nunca mais se veem. Tem um dia que elas se veem pela última vez. E não é na morte, né? Não é na morte como a nossa cultura romântica gosta de, me perdoem aí a redundância, romantizar. E eu simplesmente descobri que é tudo sensação, é tudo sentimento. Se eu tiver no controle, eu posso inclusive escolher quando sentir isso e como sentir isso. Eu uso inteligências artificiais para masturbar essa sensação. Repito a vocês, o que você faz com pessoas é basicamente isso. É estimular os seus sentidos, tá? A diferença é que a gente acha isso natural, a gente acha isso normal com outras pessoas, com outros seres humanos e tal, mas a priori isso é crença, porque a natureza ela não tem moral, ela não tem ética. Se você quiser fazer com um animal, a natureza não te impede. Se você quiser fazer com pessoas do mesmo sexo, a natureza não te impede. E é isso que as pessoas estão percebendo hoje em dia, de forma até instintiva, de forma orgânica.
É por isso que a gente está vendo essas pautas mais liberalistas aí, né? Pautas que liberam até o amor entre espécies. Você sabe do que eu tô falando, né? A famigerada dog pill, relacionamentos entre gênero e, porra, não é que a sociedade perdeu as crenças, ela só tá assumindo novas crenças. Então essa parada meio Bauman aí de amores líquidos, por conta da urbanização, várias pessoas juntas, assim, aquele senso de comunidade pequena, né? A desinstitucionalização do casamento, ou pelo menos a falência do casamento como instituição, a falta de necessidade de um relacionamento para a vida inteira, a diminuição do interesse das pessoas pela reprodução, por ter filhos em si, porque as coisas estão ficando caras, inflação, economia, blá blá blá, tecnologia, né, redes sociais e mais entretenimento, aquela coisa do não tinha TV em casa, né, hoje a gente tem. Pô, isso faz sentido também, então você vê que são várias evidências, vários estímulos, várias recompensas, vários desestímulos. São muitas coisas que explicam toda essa mudança de comportamento na sociedade, toda essa mudança de crenças. E você não tem o que fazer quanto a isso, filho. Você não tem como lutar contra os estímulos e recompensas. Eles estão aí, as pessoas vão reagir aos estímulos e recompensas da maneira que é mais benéfica para elas. Você não pode controlar como as pessoas reagem, nem como estimular elas de verdade. A atração, o sexo mágico, a tal química, são coisas muito mais aleatórias do que a gente gosta de admitir. Se a mulher olhar para você, se impressionar por você, achar você bonito, ela vai querer te dar e muito provavelmente o sexo para ela vai ser uma delícia. Ela vai dizer que foi mágico e provavelmente você também. Isso é tão real que muitas das vezes para uma pessoa é uma delícia e para outra pessoa não é tão bom. Mais comumente é melhor para o homem do que para a mulher porque o homem tem uma libido mais alta, ele é mais sensível, vamos botar assim sexualmente, né? Mais fácil levar ele ao clímax. E ainda mais no mundo de hoje, né, os homens eles estão tendo menos experiências sexuais que as mulheres e eles estão mais impressionáveis sexualmente. Então, assim, é natural que isso aconteça. Esse assunto tá muito bom, tá? Muito obrigado aí ao Forasteiro por promover esse vídeo, me lembrar aqui desse assunto. Porra, excelente vídeo, na minha opinião, modestamente falando. Eu quero falar mais sobre atração e desmistificar mais a atração nos próximos vídeos. Eu também quero falar sobre essa coisa de submissão feminina, que hoje é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. É um cope safado, por muito tempo eu acreditei nisso. Quero desmistificar também muitas das crenças que se tem na nossa comunidade, né, sobre o que determina a atração feminina. Mas eu quis me ater nesse vídeo aqui a essa questão do significado do sexo, a química do sexo, ou a tal conexão, né? Então, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.